o pavoroso som do Bon Jovi e a banda em si. Esse é o assunto de mais um episódio dessa série Em Debate aqui no nosso canal. Eu e Paulo Barão, evidentemente com opiniões extremamente opostas, vamos debater um pouco a respeito dessa banda que é tão adorada pelas moçoilas. Presta atenção. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Paulo Barão, diretor da Topley Music. Trabalhei com grandes artistas, como promotor, com todos os ícones do rock que você possa imaginar. Empresariei várias bandas nacionais e internacionais. Estou aqui para te convidar em nosso curso. Se chama Rocking Your Life, no qual eu vou falar sobre todas as experiências de management. Então acompanha-nos aqui em Rock Century, porque vamos fazer de tua vida uma vida melhor, com certeza. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte: você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha, Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, o Bon Jovi, a banda, o John Bon Jovi, que é idolatrado por essas garotas que andam na menopausa, né, que queriam ser grupos no passado e hoje não conseguem mais, é o assunto dessa nova série aqui, de mais um episódio dessa nova série, que é o Em Debate, que é uma lição para você que está nos assistindo. Porque ela reúne duas pessoas de opiniões extremamente opostas, como eu e o nosso querido Paulo Barão, que está aqui. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Pois é. Então, e essa é uma maneira de mostrar a vocês, cara, que duas pessoas de opiniões completamente diferentes podem conversar e debater de uma maneira civilizada, que é a coisa mais rara que a gente se vê hoje em dia aí, é gente conversando como se fossem seres humanos civilizados. E eu queria começar esse papo, evidentemente, que a gente vai falar de uma das bandas que eu mais detesto na minha vida, que é o Bon Jovi, que é um troço absolutamente horroroso. É um tipo de rock, de hard rock, por exemplo, que tem a consistência de um requeijão, quando você deixa ele fora da geladeira. Um negócio absolutamente pastoso. E eu detesto tanto essa banda que eu vou deixar até o Paulo começar esse vídeo.
para dizer, Paulo, o que é que você gosta dessa porcaria? Bom, primeiro, que bom que estamos mais uma vez aqui como duas pessoas civilizadas, né, conversando como deveria todo mundo discutir as coisas que não são de interesse ou de opiniões iguais, né? Claro, acredito que todo ser humano precisa ter suas próprias opiniões por seus motivos, às vezes culturais, às vezes porque gostos, ou às vezes por alguma coisa que te linka em teu passado, ou o que você sonha para o teu futuro, e não pode sempre brigar para poder se afiançar em tua razão. Eu acredito que as conversas sempre podem trazer para muitas coisas. Por exemplo, em alguns dos debates que nós já tivemos sobre o próprio Guns N' Roses, eu terminei entendendo alguns pontos que você tinha comentado que achei que nunca tinha visto do outro lado. E espero eu conversar com você hoje sobre o Bon Jovi que você odeia tanto e eu te mostrar algumas das coisas que eu acredito do Bon Jovi. Isso aí, você tentar me convencer a gostar disso aí é uma tarefa absolutamente impossível. Não tem como. O que é mais curioso é que, assim, desde o começo do Bon Jovi, a banda ela teve aquele tipo de sonoridade exatamente voltada para conquistar o público feminino. E é uma coisa que os próprios caras que gostam do Bon Jovi, os fãs masculinos do Bon Jovi, não admitem. Porque, assim, toda aquela cena que deu origem ao Bon Jovi e deu origem também a uma série de outras bandas, aliás, é uma coisa que pouca gente fala nisso. Toda essa cena, essa primeira geração de bandas que a gente pode considerar como posers, em que a imagem era muito mais importante do que o próprio som, ela veio da diluição do som do Van Halen e do Kansas. Eu não sei, talvez as pessoas que tenham um certo interesse podem ver isso. Você pode reparar, por exemplo, que o Van Halen 2, que foi um disco que... até eu já fiz um vídeo a respeito disso, foi um disco que, quando foi lançado aqui no Brasil, ele causou uma certa decepção, cara, porque ele tinha um impacto muito menor do que o primeiro disco. E o Van Halen 2, ele tinha uma série de faixas muito mais radiofônicas do que tinha no primeiro disco. A gente vai lembrar, por exemplo, de Dance the Night Away. Uhum. Né? Aliás, a faixa de abertura do disco já era um cover bem diluído de uma cantora de sucesso muito grande chamada Linda Ronstadt, que é You're No Good. Então, assim, logo de cara já dava a perceber que, apesar do Van Halen 2 ter ótimos sons, havia uma trajetória para tornar tudo um pouco mais palatável, assim, né? Para um público maior. A mesma coisa fez o Kansas, que era uma banda de hard rock progressivo, e que, na hora que entrou nos anos 80, eles começaram a fazer discos voltados para aquele mercado mais das rádios. Né? Eu lembro, por exemplo, que tinha o Vinyl Confessions e aliás, para falar na ordem, o Audio Visions, que, se eu não me engano, é de 79, e o Audio Confessions, o Vinyl Confessions, que é de 1980. Então, assim, o som do Bon Jovi, do primeiro disco, que é aquele disco que saiu em 83, se eu não me engano. Sim, 84. 84. Ele é um disco que, basicamente, é uma mistura dessa... a fórmula é essa diluição do som do Van Halen 2 com o Kansas e com aquela pegada mais pop do Sammy Hagar em carreira solo, que depois, mais tarde, entrou no Van Halen. Eu acredito que em tudo isso que você está comentando, eu posso realmente acreditar que tem muita base do que você está falando. Eu acredito, inclusive, que... Paulo, desculpa, só me perdoa interromper um pouquinho, porque eu preciso refazer... eu fui traído pela memória. Os discos do Kansas, na verdade, foram lançados em 80, que é o Audio Visions, e o Vinyl Confessions em 82. Só interrompi você, Paulo, para dar esse toque das datas corretas. Mas você concorda? Você concorda com esse tipo de cenário que deu origem ao Bon Jovi? Então, eu concordo perfeitamente, porque acredito que naquela época era uma banda que estava com o pensamento de ser justamente uma boys band. Uma banda de moleques bonitos, que aliás todos eram caritas
bonitas e pensado num sentido feminino. Claro que sim, você, cara, não pode negar uma coisa que, porque você não pode deixar de aceitar que naquela época eram caras bonitos. Cara, eram caras bonitos. E o que aconteceu? O próprio Don Magui, que foi empresário também do Motley Crue e que depois foi levando a história junto com o Bon Jovi, eu me lembro que em algum momento me comentou, junto, quando estávamos com os Scorpions, que o Bon Jovi não era uma banda boa. O único bom era realmente o Rich Sambora. Não, e no palco, senhor. Não, senhor. O batera era muito bom. Aliás, o Chico Torres é um tremendo batera. Claro, o Chico sempre é verdade. O Chico sempre foi. Mas o Chico sempre estava mais... Não era cara. Eles queriam que fossem os dois. E o que aconteceu? Eles colocavam... O Don Magui colocava eles a assistir o show de Scorpions lá atrás para que eles aprendessem o que eram os movimentos de palco. A banda não estava preparada para ser uma banda. Ninguém imaginou que ia acontecer o que aconteceu. Inclusive porque o próprio primeiro álbum deles, o Bon Jovi, de 84, ele tem só 2 músicas que foram sucesso. Runaway, se tem uma... que foi um sucesso de mais ou menos, tipo uma banda normal. O segundo álbum, inclusive, é horroroso, não é legal. O 7,800 Fahrenheit, né? Exatamente. Não tem nenhuma música boa. Inclusive, o álbum é péssimo. Está mal mixado, muito ruim. Paulo, nenhum dos 2 discos tem música boa, cara. O Runaway, por exemplo, é uma das piores músicas de todos os tempos. Mas o Runaway ajudou a abrir. O Runaway ajudou a abrir todo o conceito do que era o Bon Jovi, inclusive para o que os caras estavam buscando na época. Aí quando entra realmente Sleeper When Wet, cara, aí que foi uma explosão gigante em todo o conceito. Aí eu acredito que o Bon Jovi, naquela época, que inclusive eu morava me lembro em Barcelona, eu tinha 17, 18 anos, se voltou um furor, tipo, foi um furor na Europa e nos Estados Unidos que invadiu depois o mundo todo. Meu amigo, mas mas me fala uma coisa, na época do Sleeper When Wet, que é um disco de 86, o Doc Magui já era o empresário deles, né? Já era. Então, meu amigo, porque sabe o que aconteceu, bicho? Por que esse disco vingou? Porque esse disco vingou, cara, porque injetaram uma grana muito grande para a MTV soltar os clipes de You Give Love a Bad Name, o Living on a Prayer e o Wonder Dead or Alive. Mas as músicas são fantásticas, independentemente de que eles injetaram, são 3 músicas foda. Nossa. As 3 músicas parecem músicas que foram deixadas de lado do Scorpions, pô. E o Give a Love Bad Name parece música do Scorpions, aquela fase, aliás, aquela fase já na descendente também, né? Já extremamente pop e tal. Não, nossa, muito ruim. Ali certamente, o fato da MTV ter encampado essas 3 faixas, e era uma coisa impressionante, porque assim, você assistia o tempo inteiro essas músicas, o tempo todo. Isso certamente ajudou a dar uma alavancada. Por isso que eu falo sempre que a gente tem a mania de menosprezar a importância da MTV, cara. A MTV foi super importante e concordo contigo porque na época, vamos falar 83, 84, o que você escutava era Van Halen, era Jump, era Scorpions com Rodrigo Hurricane, escutava Def Leppard com Photograph. Né? E aí, quando sai essa parte, entra Bon Jovi com tudo. Cara, e aí entra Twisted Sister depois, com We're Not Gonna Take It, que foi uma época muito, muito forte da MTV. Realmente a MTV tem culpa, para quem gosta desse tipo de música, realmente de que todas essas bandas tinham crescido do jeito que elas cresceram, porque cresceram junto com a MTV. Foi uma coisa que foi muito poderosa. E sem contar, bicho, que eles contrataram um compositor profissional, que era o Desmond Child. O Desmond Child, era o cara que era para compor músicas. De fato, a grande capacidade que tem o Desmond Child é justamente compositor de músicas. Um cara que já trazia... Ele, pelo que eu me lembro, ele já compunha para artistas de música country. Inclusive,
certo? O Bon Jovi tem muita base country também. Por isso, inclusive, mas a partir da associação dele com o Desmond Child. Com certeza. Porque essa coisa country que você está falando, cara, que é realmente verdade, o primeiro, pelo que eu me lembro, o primeiro passo em relação a isso foi justamente a Wonder Dead or Alive, que ela é uma canção que ela tem uma atmosfera country. E você lembra que depois eles fazem parte de uma trilha sonora também exatamente, de Young Guns. Todo o álbum, inclusive o álbum inteiro, todo o filme foi feito com trilha sonora do Bon Jovi e já com uma onda mais pegada pro country rock. Muito mais. E não chega a ser um southern rock, é realmente um country rock. Lembra uma vez que você me disse, e em isso também concordo, cara, o Bon Jovi é realmente uma banda sertaneja. Guardadas as devidas proporções. Inclusive, a tradução das letras são praticamente igual que você estivesse. O que muda no Bon Jovi? A bateria, logicamente, e a afinação das guitarras. Do jeito como ela sai depois do PA. O engenheiro de som que ele coloca as coisas. Mas tenho certeza que a base com que eles devem compor deve ser com violão ao estilo de sertanejo, é a verdade. Sim, com um pouco mais de peso. Aliás, tem inclusive toda uma vertente de country music, por exemplo, que nos anos 80 se aproximou muito do rock and roll. Né? A country ela perdeu um pouco aquela coisa da raiz, assim, ela se aproximou muito do rock and roll. E aí, por exemplo, quando o Bon Jovi estourou com New Jersey, que foi realmente o disco que de uma certa forma catapultou ainda mais, foi exatamente essa fase, cara, que para mim é o auge de como o visual era mais importante que a música. Que, aliás, era uma premissa básica de toda aquela cena de hard rock farofenta, que inclusive eu até brinco, assim, as pessoas ficam meio putas da vida comigo, mas eu digo que essa fase era o início daquela fase em que todas as bandas começaram a se trajar como se fossem as garotas que os caras saíram. Mas é uma verdade. Inclusive, eles falam disso. Se você vai e conversa, por exemplo, com um cara que ele é super desinibido para falar disso, que é o Dee Snider, quando você vai conversar com o Dee Snider, ele fala bem claro que realmente todo mundo sabe as roupas das próprias namoradas. O próprio Dee Snider fala que ele usou a roupa da namorada como primeiro atuando para ele se voltar o cara do Dee Snider, para ele realmente se voltar o artista. E a maioria das bandas estavam fazendo essa parada. E estamos falando de 1988, quando saiu esse álbum, correto? Então, foi o começo da farofa. É um fato. Todo mundo com os cabelos armados, tá falando daí Poison mesmo, a história, todos. Poison, toda aquela patada. Cinderela, todos passaram para aquela história. Realmente se criou um conceito onde você via, não sabia quem era homem e quem não era, quem era mulher. Era um fato. Você podia ir em um bar. Você pega a capa do primeiro disco do Poison, o Look What the Cat Drag It In. Cara, você olha aquilo ali, você fica meio na dúvida, assim, tipo, peraí. O que é isso aqui? Não, pior era, eu me lembro, porque eu tinha naquela época 18 anos, né? De 18 para 19. Você ia num bar e olhava de costas num bar e você não sabia quem era mulher e quem era homem, né, cara? Uma coisa absurda. Agora, que é inegável também que o New Jersey, por exemplo, que é um disco absolutamente insensado por todas as fãs, por todas as fãs que hoje estão na menopausa, né? Que adorariam ter sido grupos naquela época lá em Los Angeles, inclusive os caras também que adorariam ter sido rockstars daquele tempo. Esse disco ele é absolutamente insensado por essa turma, mas foi um disco também que se valeu muito da estratégia da MTV. Porque, por exemplo, Lay Your Hands on Me tinha clipe, Bad Medicine tinha clipe, Born to Be My Baby tinha clipe, I'll Be There For You tinha clipe, então, e massivamente sendo veiculado, né? Eles se valeram muito desse tipo de coisa. Mas eu acredito que nesse álbum
eles conseguiram um balanço muito bacana, porque embora eles tinham muita balada, também eles conseguiram música como Bad Medicine, que era mais pesada, era mais rock, cara. Brincadeira. E o show era fantástico. Eu lembro de ter assistido o show em Barcelona, cara. O show era incrível, era realmente muito bom. Eu me lembro de acompanhar bem naquela época, inclusive em 93, assisti também aqui no Pacaembu a primeira vez que veio o Bon Jovi, que foi no Pacaembu, novembro de 93. O Muniz da Mercury fez esse show, e cara, eu fui lá, e a banda realmente estava um jeito muito bom. Só que você via que eram vários fatores que juntavam para que essa banda fosse um complemento. Eu, como volto a falar, como um empresário, eu vejo de um outro lado, não me pego apenas da música, eu me pego em todo o conceito do show business. E o show business, para mim, é o artista, o que ele está fazendo? Ele está vendendo ticket, tem pessoas comprando, está fazendo sucesso, então, é isso. Tá ok, você não está errado. Claro que tem caras como você, que você diz, cara, não, eu acho uma merda isso daí. Mas são 130 milhões de discos que foram vendidos por Bon Jovi. Não vem com essa argumentação, não, de que é ruim, mas vende. Isso aí não cola, não. Não vem com essa, não. E vou falar uma coisa para você. O impacto, por exemplo, do Guns N' Roses e de toda aquela primeira geração do grunge, pra você ter uma ideia, afetou tanto aquela turma, cara, que você lembra muito bem que quando saiu o Keep the Faith, que é aquele disco que foi lançado em 92, o som já estava completamente saindo fora daquela linhagem hard rock farofenta, o visual dos caras já estava diferente, cortaram o cabelo, cortou cabelinho, aquela coisa toda. Por quê, cara? Porque realmente ali você via nitidamente, cara, que a proporção entre a imagem... Não, tudo bem que a proporção ela é sempre válida, mas ali você vê como os caras acusaram o golpe. Sim. Sim, né? Declínio do hard rock farofento. Mas todas essas bandas vieram a sofrer, com exceção do Guns N' Roses. Eu acho que o Guns N' Roses sofreu um pouquinho depois, mas o Bon Jovi com certeza sentiu muito forte, como Scorpions, como outras bandas. Sofreu muito nos anos 90. De 91 para 97 ou por aí, começaram a sentir-se perdidos. Porque eles estavam... É muito difícil, é complicado para as pessoas entenderem. Para você ter uma ideia, Paulo, assim, a coisa eu vejo da seguinte forma, cara, o Bon Jovi estava tão perdido nessa hora, que até mesmo as baladas que sempre foram ruins, estavam atirando para todo lado. Por exemplo, Bed of Roses, por exemplo, que é uma música horrorosa, assim. A Bed of Roses, se você pegar a letra da canção, ela é de uma breguice absurda. Ela é brega. Ela é brega, mas funcionou. Mas funcionou. Para eles, funcionou. Mas sabe como eu senti? Na época, eu senti que já era muito forçado. Tipo assim, puta, deu certo. Mas já depois, no próximo álbum, These Days, e de para baixo, começou já a sentir-se muito perdido. Eu realmente muito perdido a banda. Em todos os conceitos, e tanto que ainda estão perdidos. Você vai hoje, pega o novo álbum que saiu, que as novas músicas estão saindo, cara, você não encontra, tipo, o que é a banda? O Bon Jovi é country, ou é um romântico, ou um brega, ou tipo, não tem... Eu vou te falar mais, o show deles perdeu muito justamente porque perdeu, não sei se perdeu o tesão da música. Alguma coisa... Não, até porque se você pegar, por exemplo, os shows mais recentes, cara, o Bon Jovi está cantando muito mal. Muito mal. E assim, pelo menos eu dou um desconto do cara não ter apelado para playback, você tá entendendo? Como um monte de gente faz hoje em dia. Mas assim, você vira e também que o cara tá muito mal. E assim, e logo depois, quando veio o Keep the Faith, na sequência saiu o These Days, que também é um disco fraquíssimo, e dali ele é fraco. Cadeira abaixo, né? Foi o Crush, foi um... Aliás, de These Days, realmente tem só as baladas que se salvam, né?
no sentido popular, porque a partir daí Paulo, realmente a impressão que eu tenho é que o teu romantismo é um romantismo meio de novela. Você é daqueles caras que choram vendo novela, não é? Não, mas eu sou romântico, cara. Eu gosto de uma baladinha. Faz bem, às vezes, sentar-se aí e tomar um vinho e olhar as estrelas e falar, ai, que delícia de música. Vai, cai fora, Cristiano. Que palhaçada é essa, rapaz? Você já falei que você tem algum problema, meu. Você tem um problema emocional. O meu problema é ser lúcido demais. Porque eu consigo enxergar essas coisas de uma maneira racional, cara. E assim, e fã do Bon Jovi é qualquer coisa menos racional. Né? Porque é uma coisa impressionante, porque inclusive eles vivem ainda de uma memória afetiva muito grande. Cara, você vai no show do Bon Jovi, os shows mais recentes, você vê uma mulherada já balzaquiana se vestindo como se fosse grupo dos anos 80, cara. É um negócio muito absurdo. Isso porque você não vai nos Estados Unidos, que lá é pior. Lá estão as grupos de verdade com as filhas que querem ser grupos. E uma vez eu estava nos Estados Unidos junto com o Juninho, da Let's Rock, estávamos juntos assistindo o show, e a mãe falava para a filha, eu fiquei com ele, é agora você, minha filha. Imagina. Isso é um pensamento horroroso, pelo amor de Deus. Cara. Mas isso é verdade, isso existe. Não é possível um negócio desse, cara. Mas isso só mostra, na verdade, cara, que assim, toda aquela geração, ela, além dela ter sucumbido ao surgimento do Guns N' Roses, que depois também se perdeu também, como a gente já falou no outro episódio. Mas assim, quando sai o Appetite for Destruction, e na sequência vem todo aquele surgimento do grunge, cara, isso aí foi, na verdade, uma estaca no coração do hard rock farofento, né, cara? Sim, e tem em vários sentidos, porque o que aconteceu? Eu vejo que o Nirvana, e trazendo aquela sensação de que, vocês são uns quebrados, eu sou um quebrado e olha como eu toco, e os outros todos com maquiagem, com cabelos, com super produções super caras, porque era muito caras essas produções. Tá, só para você ter uma ideia, o álbum do Motley Crue, como se chama o último que fez sucesso? Bom, já vou lembrar agora. Dr. Feelgood. Exatamente, 25 milhões a gravadora pagou para eles de dólares, 25 milhões de dólares. 25 milhões era o acordo, né? O acordo, mas eles gastaram para fazer esse álbum mais de 2 milhões. E os caras, as gravadoras pagaram 25 milhões. O outro álbum ainda foi pior. Então estava todo mundo perdido. Estou falando, fazendo essa conotação de falar dessas bandas, porque mostrando que todas estavam perdidas. O Motley Crue, não só as bandas, não, os fãs também ficaram completamente perdidos. Né? Exatamente, porque o Motley Crue, depois do Dr. Feelgood, eles fizeram um álbum que era eletrônico com metal, tipo Perdidos, queriam parecer Nine Inch Nails. O pior é que eu gosto. Você gosta. O pior, do Generation Swine. Mas é louco, mas para você ver como que eles estavam toda uma loucura. E todas as bandas estavam em esse processo, de ninguém se entendia. E aí, depois desse álbum, saiu outro pior, que é o Crash. Nossa Senhora! O Crash aí tem essa sequência, o These Days, o Crush, aquele outro Bounce, que era Bounce, o Bounce não dá mesmo. Não dá. Aí depois, se não me falha a memória, veio um chamado Have a Nice Day. Mas que o single deu certo. Have a Nice Day, eles fizeram, foi muito interessante, porque que eles fizeram? Juntaram as pessoas, inclusive você lembra daquele videoclipe, onde o cara vai colocando com um sorriso em todos os lugares. Então, teve uma interação, que volta a ser uma música super mega comercial, não é Bon Jovi, não, claro que não.
não é Bon Jovi. É ruim também, mas não é Bon Jovi. Não é Bon Jovi, não é o Bon Jovi de lá atrás. É Bon Jovi, com não sendo Bon Jovi. Então, mas aí não tem um lance, ô Paulo, aí você não acha que, eu pelo menos eu penso assim, aí tem um lance, cara, e esses discos, na verdade, é muito mais uma extensão de uma... Porque o Bon Jovi tentou fazer uma carreira solo também, que foi um fracasso retumbante. Não deu certo. Mas, assim, esses discos, na verdade, cara, o Have a Nice Day, o Crush, o Bounce, aquele Lost Highway, cara, parece, na verdade, cara, extensões da carreira solo do Bon Jovi. Eu acredito que a partir de Have a Nice Day, realmente o Bon Jovi, não sei se ele quis pegar o controle da situação, porque realmente dá para perceber uma banda muito mais morna. Eu te digo assim, o último álbum que eu posso falar, cara, escutei para ver se dei uma chance, foi o Have a Nice Day. O último álbum, e no Have a Nice Day, já falei, cara, não dá, porque isso já não era Bon Jovi. E eu gostava do Bon Jovi, estou falando, eu assumo que eu gostava, por isso estou aqui defendendo. Só que a partir de Have a Nice Day, você percebe que não é mais, era outra banda, com outra característica, com o mesmo vocalista. Se você que gostava já achava uma merda, você imagina eu, então. Não, e aí vai nos outros, não? Já quando passa para os outros álbuns, já um desastre. Não, aquele What About Now, o The Circle, Burning Bridges, Burning Bridges, né? Mesmo esses mais recentes, aí o This House Is Not For Sale, cara, isso parece discos ruins da carreira solo do Bon Jovi. Aliás, eu realmente confesso que nem me dei o prazer, o desprazer de abrir os CDs que eu recebia da gravadora. Alguns estão ainda fechadinhos, porque você escutava uma música e já falava, putz, é muito ruim. Realmente. E eu vou ainda nessa situação, porque eu assisti o Bon Jovi várias vezes, ao vivo. Assisti na época máxima deles, assisti na época da New Jersey, depois assisti mais pro 89, e depois assisti no Rock in Rio, assisti em Morumbi, assisti em vários lugares. Cara, no penúltimo Rock in Rio, eu saí do show. Saí e falei, não, está péssimo, que foi quando eles acabaram de perder o Rich Sambora. O cara estava mais perdido ainda. Aí, quando ele perdeu o Rich Sambora, ele estava mais perdido. Ele já nem no palco se achava, cara. Não, e o pior, assim, que essas fãs debilóides, cara, elas ficam rezando para o Rich Sambora voltar para a banda, como se ele fosse uma espécie de salvador da pátria. E, na verdade, não, cara. Esses discos ruins, todos tinham o Rich Sambora. Sim, não, eu acredito que já não foi mais a situação de ter ou não ter o Rich Sambora. No palco pode ser sim, porque o palco ele tinha uma personalidade, tinha uma pegada, como sempre tem em cada artista que tem uma química. Mas quando ele gravou os álbuns, e ele foi causante também do Have a Nice Day. Ou seja, cúmplice. É cúmplice que ele estava aí no Have a Nice Day. Só que acontece o seguinte, eu acredito que todos temos na memória aquele Bon Jovi que fez muito hits. Se você pega um The Best, o The Bon Jovi, é muito melhor que eles tirem 20 The Best a você comprar os últimos álbuns de Bon Jovi. Realmente. Pelo amor sério. De Deus. Realmente. Pelo amor de Deus. Está complicado. Terminou complicado a vida. Você então acabou de assistir a um pequeno debate entre o farofento Paulo Barão e o tio aqui, tá bom? Não esquece de visitar nossa loja, não esquece de comprar o livro do Paulo Barão, que tem umas histórias muito interessantes. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e deixa aqui nos seus comentários o que é que você acha da carreira do Bon Jovi. Você sente saudade daquela época de calça de oncinha, de cabelo armado com laquê? Você sente saudade dessa presepada? Escreve aqui embaixo, tá bom? Então, não esqueça que a gente volta muito em breve com mais uma banda, um artista aqui para a gente colocar em debate, que é uma maneira de você prestar atenção em algo muito raro hoje em dia,
que é a conversa de duas pessoas com pensamento antagônico de uma maneira civilizada. Paulo, muito obrigado aí pela tua participação, como sempre. Obrigado, meu caro. Né? Obrigado e sigamos discutindo isso, porque eu aprendo de você, aunque você não queira aprender de mim, mas tudo bem. Exatamente isso. Você falou muito bem, exatamente. São várias coisas que você aprende de mim e eu não aprendo nada de mim. Aliás, tem uma coisa interessante, tem uma novidade, que talvez eu aprenda alguma coisa com você, meu caro Paulo, na área de empresariamento. Paulo Barão, você está com um curso agora aqui no nosso canal, é isso mesmo, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Tá vendo? Quase saiu birutas na boca, viu? Eu estava só aqui olhando aí. Eu não aprendo nada com o Paulo Barão. Tá vendo como é? Eu pensei, porra, 31 anos de show business e não ensinei nada, nem nada pro Regis. Não, bom, você não ensina para mim a respeito de Bon Jovi, essas bandas, essas porcarias que você ouve. Mas você, nesse curso, você faz um curso completo de empresariamento, de show business, esse tipo de coisa, não é? Sim, cara, eu tentei criar um curso onde as pessoas, que as bandas e os caras que querem ser empresários encontrem os caminhos a seguir. Então, o que eu fiz? Contei os passos de como um artista vai passando desde o primeiro plano, que seria ensaio em uma casa de shows, a como ele poderia se ver, de repente, estando tocando, por exemplo, em um espaço das Américas. Qual que é o processo de trabalho nisso? Eu fiz também um monitoramento de como que é o trabalho com gravadoras, como que você encontra teu empresário, em que momento você necessita de um empresário. Repasso por os passos também, porque hoje não existem mais as gravadoras. Realmente existem poucas gravadoras, então como que você tem que vender teu próprio produto e como você passar por teu marketing. Ainda mais numa época que as gravadoras, na verdade, viraram distribuidoras, né? Exatamente. Então a ideia, justamente no curso, é mostrar qual que é o caminho. Na verdade, o que eu fiz? Meus 31 anos de sofrimento que eu coloquei na vida, onde passaram 120 bandas, e as bandas que eu empresariei, eu coloquei em um curso, trouxe alguns convidados super importantes. Por exemplo, eu estou falando qual que é a diferença entre um artista e um músico, que é diferente. E eu chamei o Dee Snider para explicar qual que é a diferença. E o Dee Snider conta os passos e qual que é a diferença de um artista realmente num palco e um músico. Então eu fui passando por essas coisas, tenho como convidados aí diretores de gravadora, tenho diretores de casas de shows, contando quando uma banda passa de um ponto ao outro, sabe? Então, assim, quando uma banda já está disposta para sair em uma turnê, e quando um cara que quer ser um empresário pode realmente ser um empresário, porque muita gente pensa, eu quero ser empresário. Tem muito aventureiro, né? Tem muito aventureiro. Muito aventureiro, exatamente. Então, na verdade, uma lição, inclusive mostra como fazer contratos, como cuidar das finanças, como você pode fazer teu budget, todas as tuas contas para você criar um álbum, criar, sabe, um espaço de como que você faz suas contas, de onde você vai tirar teus residuais e quanto dinheiro você salva para você investir na tua própria banda. Legal. Uma banda... Então, meu amigo, se você tá interessado em saber exatamente como funciona os meandros de uma construção de carreira, que é exatamente isso que o Paulo está mostrando aqui para vocês, você clica aqui no link aqui embaixo e você vai ter a oportunidade de adquirir esse curso e crescer em termos profissionais, em termos artísticos, em termos profissionais, em todos os aspectos. E eu tenho certeza que é um curso que separa os meninos dos homens, em termos de construção de carreira. Tá bom? É um grande masterclass, Eu quero falar, eu estudei todos os masterclass que existem de management, que não tem muitos no mundo, e posso garantir que o meu hoje deve estar, se não o melhor do mundo, pelo menos entre os 3 melhores do mundo. Garanto para vocês, em conteúdo. Beleza, então. Então não esquece. Clica aqui nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder ter mais informações e adquirir esse curso. E mais uma vez eu repito, crescer em termos artísticos. E além disso,
Quando você clicar nesse link aqui embaixo, você vai ver o já tradicional cupom do nosso canal aqui, e você vai preencher esse cupom com a frase Regis Tadeu Indica, tudo em minúsculas, tudo junto, e você vai ter 10% de desconto no preço para aquisição desse curso. Então, não esquece, clica aqui no link, aí você vai, formaliza, e antes de terminar a compra, você pega esse cupom, preenche com Regis Tadeu Indica, tudo minúsculo, tudo junto, e você tem, então, esse belo desconto de 10%, tá bom? Tchau, então, pessoal, abraços. Abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos, tá bom? Tchau.